livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém? Pronto, para você acompanhar. Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. É isso mesmo que você está lendo aí? Escreva essa palavra. Então, coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dê a revelação dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, nós abrimos, meu Pai, o nosso coração para a Tua palavra. Fala poderosamente nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. Preste bem atenção. Esse relato começa dessa forma: naqueles dias. Amados, o rei Ezequias, ele reinou durante os anos de 715 a 687 antes de Cristo. Ele reinou durante 29 anos. E quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade. Mas ele veio a ter essa enfermidade mortal. Então, se ele tinha 25 anos, reinou mais 29, 54 anos. Você ficar doente com 54 anos para morrer, alguns estudiosos dizem que era uma úlcera. Eu estou falando, amados, de 600 anos atrás, antes de Cristo. Então, mais de 2000 anos atrás. Não tinha tratamento, não tinha plano de saúde. Pastor, mas ele era um rei. Tudo bem, para a época ele recebeu todo o atendimento. Mas essas enfermidades na época, amados, não tinha cura. Como nós falamos do Naamã na música, o Naamã também iria morrer, porque ele tinha lepra, e a lepra não tinha cura. Então, vamos dizer que ele estava na sua cama, no seu leito. Aí entrou no palácio o profeta Isaías. E o profeta, a atitude dele era uma atitude bem rude. Não tinha aquela conversa demais. Não, meu amigo, eu estou aqui para falar com o rei. Eu tenho algo a falar para o rei da parte do Senhor. O senhor pode adiantar? Não, é com o rei que eu quero falar. Ah, tá bom, rei, olha, profeta Isaías está aqui, mande entrar. Pronto, profeta, sente aí. Não, o que eu tenho para falar para o senhor é uma coisa rápida. Então pode falar, meu amigo. Olha, assim diz o Senhor: essa enfermidade que você está, você não vai ser curado, você vai morrer. É desse jeito que ele fazia. E virava as costas e ia embora. E na hora que o Ezequias ouviu aquela palavra, o que a Bíblia diz? Que ele orou ao Senhor e começou a chorar. Chorou muitíssimo. Ele fala: Senhor, eu não estou preparado para morrer. O Senhor conhece meu coração. Eu sou reto diante de ti. Mas o rei Ezequias é conhecido na Bíblia como o homem de Deus. Foi ele que trouxe as reformas na casa do Senhor, a adoração a Deus, a celebração da Páscoa. Vamos ler de novo aqui o versículo 3, que é o mais importante. Ele diz, ó: e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então Ezequias, a ficha dele com Deus era limpa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele começou a chorar. E aquela oração que ele fez, pastor, custou quantos minutos? Essa oração aqui não foi nem um minuto. Ficou até sem palavras. Começou a chorar. Aí o Senhor, naquele momento, o profeta não tinha nem saído ainda do palácio. Ele falou: profeta, você vai voltar lá, vai falar para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vi as suas lágrimas. Vamos ler aqui, versículo 4 agora. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então naquele momento, amados, Deus ouviu a oração dele, porque foi uma oração sincera. O Ezequias, o segredo dele qual era? Como nós falamos, ele tinha a ficha limpa com Deus. Mas quando ele precisou, ele buscou quem poderia ajudar ele. Talvez a pessoa, há uma sentença contra ela, essa sentença aqui era de morte. Mas a pessoa pode estar: ah, pastor, olha, vou ser mandado embora do trabalho. Eu pergunto para você, é uma sentença forte ou não? Pastor, quase o meu coração saía pela boca quando eu ouvi aquela informação, aquela notícia. Olha, eu vou ser despejado da minha casa, o meu filho foi preso, o meu filho está nas drogas. Meu amigo, tem situações que o nosso coração começa a bater mais forte, é ou não é? A gente tem que fazer igual Ezequias. Ah, pastor, mas eu estou chorando, lamentando. Mas, amados, se o lamento, se o choro resolvesse, você me dizia assim: pastor, se choro resolvesse, a minha situação já estava... Era ou não era? Se resolvesse, amados, chorar, já estava tudo resolvido. Mas não resolve, irmãos. Ele chorou, mas foi na presença de Deus. E Deus ainda mandou para ele um sinal. Qual era o sinal? Vamos ver aqui, versículo 7, ó. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Pastor, então quer dizer que o rei, ele tinha um relógio, não era um relógio como o nosso. O relógio foi inventado pelos santos do mundo. O relógio que nós usamos, relógio de pulso. Nessa época aqui, não existia nada disso. O relógio que eles tinham, o relógio do Acais, era como se fosse esses degraus aqui, ó. Aí eles ficavam observando o sol. Vamos dizer que você está em casa meio-dia para sair. Dá para saber ou não? Se é 1 hora da tarde, se é 2 horas, se é 3 horas. Dá para saber por causa do sol. O sol mais forte, acredito que seja de 2 para as 3 horas. Então, para que ele provasse que realmente aquela palavra iria se cumprir, o sol, ao invés de trazer a sombra para a frente, ele iria recuar. Aí você lembra de quem? Que nós falamos na semana passada. Pastor, mais uma vez o sol. Aquilo que eu falei para os irmãos. Isso aqui seria esse paralelo, para demonstrar que ele iria curar. E na verdade curou. Então o primeiro ponto é esse. Por que Deus curou ao rei Ezequias? Porque o rei Ezequias tinha a ficha limpa com Deus. Era um homem de Deus. Agora, eu pergunto para você: e se a pessoa ela não tem uma ficha limpa com Deus?
o que ela tem que fazer para que Deus também venha mudar a sentença da vida dela? Todo mundo de uma vez? Não. Tem que buscar. O que mais? O que é, irmã? Crer. O que mais? Se humilhar. Quem lembra aqui dos habitantes de Nínive? Quando o profeta Jonas, preste atenção que aqui também era um profeta que trouxe uma sentença. A sentença sobre aquela cidade é que todos iriam morrer por causa do pecado. Você viu como é totalmente diferente? O rei Ezequias era o homem de Deus, mas a população de Nínive era totalmente o oposto. Eram pessoas do mal. É tanto que o profeta Jonas não queria ir para lá, mas ele foi obrigado a ir. E quando ele chegou lá, qual era a sua pregação? Olha, essa cidade aqui vai ser destruída daqui a 40 dias. Então já havia aquela sentença. Mas o que aconteceu? Quando todos ouviram aquela sentença, a notícia chegou até os ouvidos do rei. Lembra do rei Ezequias? Agora é o rei de Nínive. Ele ouviu aquela profecia. Como? Isso. Há um profeta que veio de Israel, está pregando em todo lugar que essa cidade vai ser destruída porque nós somos pecadores. O que devemos fazer? Devemos obedecer a esse profeta. Esse profeta está falando a verdade. Vamos ver aqui, livro do profeta Jonas. Passe aí alguns livros. O livro do profeta Jonas é depois, amados, do livro do profeta Obadias. O livro do profeta Jonas, capítulo 3 e o versículo 4. Então, uma sentença, ela pode ser mudada, vai depender da atitude da pessoa. Capítulo 3, versículo 4, quem encontrou? Diz assim, ó: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Compreendeu? Então essa seria a sentença. E outra coisa, ele era igual a Isaías. Não tinha negócio de conversa mole, não. Não, meu amigo, a palavra é essa: essa cidade aqui vai ser destruída daqui a 40 dias. Vamos continuar. Versículo 5, ó. E os homens de Nínive creram em Deus. Pastor, mas eles não eram ruins? Eles não eram do mal? Por que eles creram? Acredito, amados, que o Espírito Santo estava tocando esses corações. E outra coisa, meu amigo, a cidade vai ser destruída, a minha família vai ser morta, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eles creram naquela palavra, que era uma palavra dura, mas teriam que crer. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto e nem bebam água. O jejum era até para os animais. Aí imaginou aqueles animais gritando com fome, procurando água para beber, procurando a sua ração? Não poderia entregar. A ordem era do rei: nem você vai comer nada e nem beber nada e nem dá para os animais. Aquela pessoa que cria galinhas, cria patos, era proibido. Olha,
não dê alimentos para os animais. Até os animais, irmãos, iriam clamar, iriam chorar com fome. Isso foi o pensamento do rei. Olha, nós temos que clamar ao Senhor. Vamos continuar. Versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus, ele não viu quando o rei Ezequias chorou? Ele também viu essas pessoas. Olha, é o mandado do rei, é obrigado. Comércio fecha, não se pode vender, não se pode comprar. A ordem do rei é essa: todos devem andar de pano de saco. Vamos pedir ao Deus de Israel que Ele venha olhar para nós, e vamos nos converter ao Senhor. E isso aconteceu, porque a fé, o arrependimento tem que ser demonstrado não só através de palavras, é ou não é? Ah, pastor, estou arrependido. Olha, eu sou uma nova criatura. Ah, você é? Cadê as obras? Você está demonstrando que você é uma nova criatura? Não são só palavras que resolvem, irmãos. A pessoa tem que ter uma atitude. Eles tiveram, alguns por obrigação mesmo. O rei trouxe uma ordem, uma lei. Olha, vamos fazer assim, assim, assado. Todos devem clamar ao Deus de Israel. E Deus ouviu. Volte aí, livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Isso aqui é muito importante. Se você quiser grifar aí, grife. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 7. Por isso, amados, que Deus é justo. Por isso que Ele não muda. Para buscar Deus, a pessoa realmente tem que se converter. Não pode ser apenas aparentemente, com palavras. Olha o que ele diz, ó. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, versículo 7, ó. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha dito lhe faria. Isso aqui ele está demonstrando que ele é justo. Olha, da mesma forma que eu posso mudar de ideia com uma pessoa que está fazendo tudo errado, mas ela a partir de agora quer fazer tudo certo, e eu vou ajudá-la, da mesma forma essa pessoa que não dá mais ouvidos à minha voz. Eu tinha planos para ela, eu ia estar com ela, mas agora nada mais posso fazer. Não é, amados, que Deus ele vai abandonar a pessoa, é a pessoa que abandonou ao Senhor. Então todas as vezes que a pessoa vira as costas para Deus, é isso que acontece. Então o que é que nós aprendemos nisso tudo? Que qualquer sentença, seja até mesmo sentença de morte, como era o caso do rei Ezequias, qualquer sentença, amados, pode ser mudada. O rei Ezequias chorou muitíssimo, então o profeta teve que voltar até ele e falar: olha, Ezequias, Deus ele mudou. Deus ele não vai mais tirar a tua vida, você vai ter mais 15 anos de vida. E aquela sentença foi mudada. Como também, irmãos, olha para mim aqui, havia uma sentença contra nós. Havia, amados, um mandado
para a nossa morte, a morte eterna. Então o Senhor teve que entregar a vida dele no nosso lugar. E ele entregou, amados, a sua vida no nosso lugar, não de uma forma figurada, de uma forma literal. Ele morreu no nosso lugar, na cruz. E ali ele morreu por cada um de nós, para que aquela sentença, aquela cédula, aquele documento contra nós, fosse rasgado na cruz. Vamos ler isso aqui para a gente orar. Agora sim, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, para a gente finalizar. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos orar. E seja, amados, qual for a sentença contra você, seja qual for, física, ou algo na tua alma, ou financeira, seja qual for a sentença, o Senhor, Ele está mudando a tua sorte hoje, mas você tem que crer. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 13, capítulo 2, versículo 13, em nome de Jesus. Encontrou aí? 2:13. Diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Diga graças a Deus por isso. Então aquela sentença, amados, de morte e morte eterna, ela foi rasgada na cruz. Mas só ali, foi ali, amados, que o Senhor, Ele nos deu a salvação. Mas o preço que Ele pagou foi muito alto. Então, o que nós aprendemos nessa noite? Que não há nenhuma sentença que não possa ser mudada. Preste bem atenção. O Senhor não só morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. A sua ressurreição mostra o quê? Que nada mais é impossível. Nada, irmãos. Não sei qual a sentença que está contra você, mas o recado lá da cruz, o recado da ressurreição do Senhor é esse: que nada está perdido. Agora temos que fazer como aqueles homens de Nínive, buscar ao Senhor com todas as nossas forças, com pano de saco, com lamentações, e mesmo que você chore, chore na presença de Deus, e vamos pedir a Ele para que Ele mude toda sentença contrária a nós, e ao invés do mal vir contra você, virá o bem do Senhor, a alegria do Senhor sobre aquele que confia nele. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.